Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque é um tema que afeta todo mundo. Filhos, por exemplo, casal sem filhos, ou que os filhos já estão casados, etc. É interessante, mas as pessoas, algumas não têm o problema, não vivem o problema. Mas o problema financeiro, né, dinheiro, todo mundo precisa dele. Então é um assunto que interessa, acho que 100% dos ouvintes, né? Imagino eu. Não sei se é o caso de alguém aqui que não tem nenhuma preocupação com o dinheiro, não precisa nem controlá-lo. Mas, em geral, não é essa a situação das pessoas. É melhor ligar aqui, senão não vai funcionar. Agora ligou. Novamente esse verso. Esse verso eu apresento antes de todas as palestras, aparece esse verso. Porque é importante que a gente entenda que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? E parece loucura. Não, isso não funciona, não é assim, não é desse jeito. Isso é ilógico. E não pode entendê-las. Com seu esforço próprio não vai entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos, para entender a mensagem de Deus, a orientação do Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas acham contradição no Espírito de Profecia, acham contradição na Bíblia, porque elas procuram entender pela sua própria lógica, pela lógica humana, e vão encontrar mesmo, né? E a verdade é possível entender pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. O dinheiro é uma bênção ou uma maldição? O que vocês acham? Bênção? Uma bênção? Certo, depende de como ele é utilizado, já melhorou, né? Já tem uma condição aí, né? Quem mais tem uma opinião? O dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Bênção. Tá certo. Então, tem duas bênçãos e um depende. Você gostaria de ser muito rico? Não? Bom, se é uma bênção, então por que você não gostaria de ser muito rico? Então pensa o seguinte, por algum momento você pense o que você faria com muito dinheiro. Tá? O marido e a esposa, cada um pense. O que você faria se recebesse muito dinheiro? Por exemplo, 10 milhões de dólares, que para mim é muito. Se recebesse 10 milhões de dólares agora, um cheque aqui para você, o que você faria? Pensa, já pensou? Tudo bem, você pode tirar o dízimo, o pacto, o que você faria com o restante? Pensa um pouquinho. Eu não sei o que vocês pensaram, obviamente, mas eu tenho certeza que o marido pensou algo diferente da mulher. Eu posso garantir que foi diferente. Sabe por quê que é diferente? Porque os nossos valores são diferentes. A nossa expectativa com relação ao dinheiro é diferente, porque a nossa criação é diferente. Eu venho de um lar muito econômico. Os meus pais, modo de dizer, dividiam o palito de fósforo no meio para acender 2 vezes. Entendeu? Ele vendeu os cachorros para economizar ração e pôs as crianças para latir no quintal. É modo de dizer, né? Quer dizer, bem econômico mesmo, né? Minha esposa já veio de um lar bem diferente, onde tinha muita fartura, tinha 3 empregados, né? Uma cozinheira, uma arrumadeira, um mordomo, um motorista. E a minha sogra uma vez comprou 2 cortadores de grama porque estava em promoção e ela morava em apartamento. Então você tem uma ideia de como que era a vida deles, assim, é modo de dizer, tá, irmãos? É só modo de dizer, ela assim, gasta sem... Uma vez, assim que eu tinha começado o namoro, eu fui à casa dela e eu vi ela dando R$10 para o empregado comprar pão e leite. E ele voltou e não deu o troco. No dia seguinte, ela deu R$10 para ele comprar pão e leite, que pelo que ele trouxe, era menos de 5. Eu não sei quanto era, mas era menos 5. E ele não deu o troco. Aquilo me incomodou. Eu falei, pô, R$10, eu vou buscar, então. Amanhã eu busco. Se é para ficar com o troco, vou eu. Entendeu? Você vê, não tem controle, a pessoa não valoriza. Assim, em casa não era desse jeito, né? Então você vê, agora 2 pessoas que vêm de lares diferentes, com orientações diferentes, e se casam. Como é que fica? Né? Fica um caos, se as pessoas não forem
né, dirigidas pelo Espírito Santo. Um vai agir de acordo com o seu valor, com o que aprendeu, e o outro vai agir da mesma forma, mas de acordo com o que aprendeu. Então vai ficar, logicamente, que vai ter atrito, né? Então, irmãos, é um assunto para o casal estudar já desde noivo. Estão fazendo curso de noivos aqui, já deveriam estudar isso já desde noivado, porque os atritos é uma fonte muito grande de atrito, né? E principalmente na hora de comprar. Agora, muito rico, vamos ver aqui, não sei se dá para ver, mas essas pessoas aqui são muito ricas. Olha, esse aqui é o vice-presidente da TV, da Rede TV, esse aqui é o presidente. Essas aqui são as esposas deles, né? Então, provavelmente não são as primeiras esposas, talvez nem a segunda, mas eu fico pensando, né, ser muito rico uma das primeiras coisas que a pessoa faz quando fica muito rico, ele troca de carro e de mulher, né? Então já troca as duas coisas, é comum isso aí. Então, essas senhoritas, eu não posso julgá-las, senhoras, né, eu não posso julgá-las, mas provavelmente, eu imagino que esses homens, se eles ganhassem o salário mínimo, eles não estariam casados com elas, entendeu? Então, é um problema ser muito rico, porque o sujeito muito rico, quem se aproxima dele, ele dificilmente tem certeza que a pessoa se aproxima dele por verdadeira amizade ou verdadeiro amor. Pessoas muito ricas têm muita dificuldade de casar, de ter bons amigos, amigos sinceros, porque qual o interesse de quem está se aproximando? Então, ser muito rico é um problema mesmo. E além do medo de sair na rua, de sequestro, de deixar o filho na escola. Imagina, você já viu um grande rico tomando sorvete na praça? Não vê. Passeando na praia? Não vê. Eles vivem trancados, com segurança, é uma vida difícil de rico. Agora, por que a gente quer ser rico? Vocês já pararam para pensar? Por que a maioria das pessoas querem ser ricas? Né? Porque a riqueza está associada à ociosidade, né? As pessoas pensam em ser ricas e não fazer nada. Agora vamos ver o que significa, o que Deus fala sobre a ociosidade. A riqueza acumulada não é simplesmente inútil. O que ela é? Então já está respondida a primeira pergunta. Você quer ficar muito rico? Você vai ter o quê? Riqueza acumulada, ela vai ser o que para você? Maldição. Não sou eu que estou falando. Conselho sobre mordomia, página 157. É Deus revelando a sua serva, Ellen White. A riqueza acumulada é uma maldição. A maior maldição que segue na esteira da riqueza, quer dizer, além da riqueza acumulada ser uma maldição, tem uma maldição que segue a ela. A maior maldição que segue na esteira da riqueza é a ideia corrente de que o trabalho é degradante. Meditações Matinais, de 1980, página 131. Então você fica rico e você acha que o trabalho agora é degradante, você não quer mais fazer o trabalho. Foi o que aconteceu com a Grécia, com Roma, né? Os gregos não queriam mais trabalhar, o trabalho era... Chegou um momento em Atenas que tinha 200 escravos para cada ateniense. Entendeu? Assim como eles ficaram ociosos, não tinham mais o que fazer, eles começaram a praticar esportes. Né? E esportes para se defender dos escravos também. Porque 200 escravos contra um, eles tinham que estar bem armados, bem treinados, e os escravos não. Então os esportes começaram como uma defesa, uma tática de guerra, uma tática de combate. Tanto que os nomes até hoje perduram, defesa, ataque, tudo isso vem daquela época, né? Táticas de guerra, de defesa. E nós, infelizmente, alguns de nós incorporamos o esporte à nossa vida, achando que estamos fazendo uma boa coisa. O esporte, tem a sua origem no paganismo, e o esporte competitivo é uma maldição para o cristão, para as pessoas em geral. A ociosidade é a maior maldição. Patriarcas e Profetas 156. Então, ociosidade é maldição. Foi falado aqui que Deus deu duas instituições no Éden, o casamento e o sábado. Mas Deus deu uma terceira no Éden, que foi o trabalho. O trabalho foi instituído antes do pecado. O trabalho com suor do rosto que foi depois do pecado, mas o trabalho foi instituído antes do pecado.
Então, quando a gente rejeita o trabalho, nós estamos rejeitando uma instituição divina, sagrada, que foi dada ao homem antes do pecado. Indolência. O texto é grande, eu vou tentar ler, para ver se vocês acompanhem Mas é importante, tá? Beneficência Social 201. Há uma classe de irmãos pobres, eu não sei quantos daqui conhecem, ou são pobres, ou já foram pobres, ou serão pobres. Então, há uma classe de irmãos pobres que não estão livres da tentação. Porque o problema, todo mundo ataca o rico. O rico, mas o pobre tem um problema sério. Há uma classe de irmãos pobres que não estão livres da tentação. Eles são maus administradores, não possuem bom senso. Desejam obter meios sem passar pelo demorado processo de trabalho diligente. Conhece aquele, né? A Mega Sena estava acumulada, né? 70 milhões parece. Você viu as filas da lotérica? Faziam volta. Por quê? Todo mundo quer dar o salto, né? Não quer passar pelo processo, de degrau a degrau, de ir subindo para conquistar, né? Alguma coisa, né? Conquistar a sua casa, seu espaço, etc. Então as pessoas querem... Eu nunca vi ninguém ir à falência porque comprou arroz, feijão, salada e macarrão. Mas eu vi muita gente indo à falência porque apostaram em grandes negócios e foram à bancarrota. Não sei quantos lembram do famoso esqueci o nome. O apelido dele era Capone, mas eu não lembro do nome, que andou pegando dinheiro dos adventistas e pagava 50% ao mês, na época que o juros estava 10%, 12% ao mês. Muita gente perdeu muita coisa. Porque as pessoas tinham a ambição, né? Ganhar muito de uma vez, rápido. Então, alguns têm pressa de melhorar sua situação, que se envolvem em vários empreendimentos, sem consultar pessoas de bom senso e experiência. Suas expectativas raramente se concretizam. Em vez de ganhar, o que acontece? Perdem. E então surge a tentação e a disposição de invejar os ricos. Eles realmente desejam ser beneficiados pela riqueza de seus irmãos e quando não são, afligem-se. O que eles querem é a riqueza do irmão, eles não querem a orientação do irmão. Quando tem dinheiro, faz besteira. Entra no negócio, perde tudo, e me ajuda, tá? Então, buscar, em primeiro lugar, a orientação. Eu sempre digo, quem empresta dinheiro é banco. Amigo dá conselho. Então, se você precisa de dinheiro, não vá amigo, parente, vá ao banco. Né? A não ser que a pessoa esteja passando por uma penúria, um momento de doença, sofreu uma emergência, pegou fogo na casa, né, bateu o carro, é diferente. Mas no dia a dia, na rotina, meu amigo, você precisa de conselho. Né? Aí orientação, e orientação geralmente as pessoas não querem, eles querem o dinheiro. E eu já fiz várias consultorias para empresas, onde a gente, quando chega na empresa, ela já consumiu várias vezes recursos que foram aplicados na empresa e sumiram pela má administração. Então não adianta pôr dinheiro. Você injeta dinheiro e perde. Injeta dinheiro e perde. O problema não está no dinheiro, está na administração do dinheiro. Entendeu? Vai por sempre ali vai perder, porque a administração está incorreta. Então, irmãos, o que fala aqui? Não ter pressa de melhorar a situação, não envolver-se em empreendimentos sem consultar pessoas de bom senso e experiência, entendeu? Isso é importante. E principalmente orar, né? Tinha que orar. Qual a melhor pessoa para nos orientar? É Deus e sua palavra. Vamos orar, os joelhos no chão, vamos ver para as portas que estão se abrindo. Conselho, não dinheiro. Eu já falei sobre isso. Esses não, é a sequência do mesmo texto. Esses não são merecedores de ajuda especial. Então nós não devemos ajudar. Está orientando aqui para a gente não ajudar. Esses não são merecedores de ajuda especial. Porque se a gente ajudar, eles nunca vão acordar para o problema. Tem que passar pela aflição. Mostra-se inconstante, as pessoas deveriam ouvir o conselho dos irmãos mais experientes. Frequentemente, porém, são os últimos a buscar conselho. Pensam que possuem discernimento superior e não necessitam ser ensinados. Então é isso, a dificuldade, a pessoa não acredita que precisa ser ensinada. E você precisa convencê-la primeiro que ela precisa daquilo. Né? É uma tarefa que às vezes nós não estamos habilitados, então pedir a direção de Deus para nos dar essa habilidade
para orientar com amor, com carinho. Qual foi o pedido de Salomão para Deus? Vocês lembram qual foi o pedido de Salomão para Deus? Isso. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele pediu um coração sábio, né? E Deus o abençoou com riqueza, porque só as pessoas que têm sabedoria podem administrar bem as riquezas, senão elas se tornam uma maldição. Para Salomão também foi um laço, acabou sendo um problema para Salomão, mas não foi tanto a riqueza, foi ele associar-se com as mulheres pagãs, né? Riquezas e prosperidades. Para que serve o dinheiro? Para que serve a nossa riqueza? Deus, como falou o irmão, Deus não condena o rico, de forma alguma. Senão ele não teria abençoado Davi, Salomão e tantos outros, Nicodemos, José de Arimateia e tantos outros com riqueza. Abraão, né? Se seus recursos não são de maior valor do que a areia, quanto valeria? Nada. A praia está cheia dela, né? Seus recursos não têm maior valor do que a areia quando? Em 3 situações. Que 3 situações que, a partir daqui, nós podemos empregar o dinheiro para que ele não valha menos que a areia? Necessidades da vida, necessidades, olha aqui, não está escrito desejos, necessidades da vida diária, abençoar a outros e avanço da causa de Deus. Seus recursos não são de maior valor do que a areia, exceto se forem empregados unicamente, irmãos, olha essa palavra aqui, para as necessidades da vida diária, para abençoar a outros e para avançar a causa de Deus. E o famoso pé de meia? E a reserva? E vamos nos estruturar para dias piores. E o estoque? Onde está aqui? Eu tinha essa ideia, sabe, irmãos, que eu deveria fazer um bom patrimônio para depois ficar tranquilo. Mas depois que eu comecei a ler essas coisas, eu entendi que eu estava errado. Entendeu? A nossa confiança tem que estar em Deus, não no nosso patrimônio. Unicamente serve para necessidades diárias, não são futuras, diária. Abençoar a outros e avançar a causa de Deus. Aqui está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 53. Riquezas e prosperidade, número 2. E aqueles que têm já um monte de propriedades, como é que tem que fazer? Eu já acumulei propriedades. Deus tem orientação para tudo, gente, é impressionante, eu não consegui achar nada que não tenha orientação de Deus. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia. É o nosso tempo, né? Nós estamos muito próximos do tempo de angústia. E façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto a seu dever, Ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Gente, o que está escrito aqui? O que vocês entenderam? Você que tem propriedades, o que você tem que fazer? Chegar a um tempo que as pessoas têm que desfazê-los para se livrar desse embaraço que vai acontecer. Isso. E o que a gente tem que fazer enquanto isso? Orar como? Orar ferventemente, fazendo o quê? Inquirindo a Deus quanto a esse dever. Todos os dias, irmão, você tem que orar a Deus. Senhor, me mostra o momento de vender minhas propriedades para investir na pregação do Evangelho, para investir na salvação de almas, todos os dias. Porque como é que é ferventemente? É uma vez por mês? É uma vez... Ferventemente é algo que você deseja muito, com fervor. Então vamos orar. Quem tem propriedades, orem para que essa propriedade não seja um laço. Não sei quantos assistiram o filme Lista de Schindler. Assistiram Lista de... Lembra? O que vocês lembram do finalzinho do Lista de Schindler? O que você lembra? Isso, o carro, lembra do carro? Esse carro, por que eu podia ter salvo 100 judeus? Esse anel podia ter salvo 10 judeus.
e ele conservou aquilo e as pessoas morreram. E aquilo para ele foi uma tortura, porque ele tinha conservado aquelas propriedades e não tinha trocado aquilo por vidas. Isso vai acontecer conosco, irmão, se a gente não pedir a Deus que nos mostre o momento certo de vender nossas propriedades. Sabia disso? A gente vai lamentar e vai pedir também, sabe o quê? Para as rochas caírem sobre nós. Então, vamos ferventemente orar a Deus pedindo orientação para que Ele nos mostre, abra as portas, mostrando o momento de vender e em que aplicar. Pessoas que fizerem isso estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Eu vou contar para vocês o que aconteceu agora, recentemente, faz 15 dias. Como Deus prepara as coisas, né? Deus é muito misericordioso. Há 5 anos atrás, eu não sei porquê, um amigo meu me convidou para comprar uns terrenos. Uns terrenos em Bragança, de um ricaço lá, que tinha uma propriedade imensa, que ele loteou, mas ele só vendia para construtora. Ele só vendia acima de 100 lotes. Mas para esse meu amigo, que era gerente da Caixa Econômica, ele ofereceu, olha, para você eu vendo o que você quiser. Não sei porquê, imagino que foi por Deus, esse meu amigo falou, olha, eu tenho uma pessoa que eu queria que comprasse junto comigo, você se importa de trazer uma pessoa para comprar junto? E me chamou. Eu nunca pedi a ele isso, nunca fizemos nenhum negócio junto, eu nunca fiz nenhum favor para ele que merecesse tal gentileza, mas ele me chamou, eu falei, não vou perder essa oportunidade. E comprei 9 lotes, ele comprou 2, eu comprei 9. Estava uma pichincha, terreno pertinho da cidade, comprei por R$6.000 cada lote. Em mês de junho, eu falei, eu vou vender esses lotes, sabe? Vou pôr à venda. Na verdade, eu vi um loteamento em Extrema, muito bom que surgiu, eu falei, vou comprar lotes aqui, com o dinheiro desses que estão longe, estão em Bragança. Extrema está bem pertinho da minha casa. Aí eu ofereci para o dono da imobiliária de Extrema, esse loteamento muito promissor, estava no lançamento, 25 mil cada lote. Pelas pessoas com quem eu conversei, antes do fim do ano, esses lotes já estariam valendo 40. E foi no lançamento, eu falei com esse Marcelo Fuji, que eu tinha 9 lotes em Bragança e gostaria de trocar com esses lotes de Extrema. E ofereci para ele por R$15.000 cada lote. Eu paguei 6 em 2005. Ofereci por 15. Ele pediu um prazo para pensar e não aceitou. Eu falei, não interessa, tá bom. Isso em junho agora. Em agosto, mês passado, eu recebi uma carta, aliás, em julho, eu recebi uma carta da Prefeitura de Bragança pedindo para eu limpar 2 dos lotes. 2 lotes para limpar, que está um mato alto. Eu cheguei lá, os lotes estavam carpidos. Eu não sei quem carpiu. Alguém, acho que se enganou, recebeu a carta também, carpiu o lote errado, mas os meus lotes estavam carpidos. Capinado. Limpo, tirado do mato. Roçado. Coisa de mineiro, né? Carpi. Aí na rua lá, enquanto eu estava olhando o lote, apareceu um cidadão, falou, você tem terreno aqui e tal, e bom, se prontificou a vender. Falou, eu só vendo se for tudo, eu não vendo picado não, porque toda hora tem que ir lá, cartório e tal, dá um trabalho. E ele falou assim, quanto você quer? Eu falei, eu não sei quanto eu quero, eu preciso ver quanto vale. Ele falou, acho que 20 mil vale. Bom, eu já ganhei 5 de junho para julho, né? Aí eu fui descobrir que valia 25 mil. E agora, comecinho, 2 semanas atrás, no meio de agosto, pela graça de Deus, eu vendi os 9 lotes por 25 mil cada um. Entendeu? Que eu ia vender, oferecia 15 em junho e vendia 25 em agosto. E em 2 meses, eu ganhei 90 mil reais. Esse dinheiro, eu ainda não tenho aplicação para ele, mas eu estou orando diariamente para Deus me mostrar aonde eu devo aplicá-lo. Eu não quero aplicar para mim, eu não preciso desse dinheiro. Entendeu? Eu não quero usá-lo para comprar um carro novo, para fazer isso ou aquilo. Deus vai mostrar em que eu devo aplicar esse dinheiro, porque foi Ele que me deu a compra, foi Ele que me deu a venda, e agora Ele me mostra onde eu vou aplicar esse dinheiro. Então, irmãos, isso tem sido a realidade da minha vida.
Quando eu saí de Hortolândia, que a gente entendeu que Deus queria que eu mudasse para o campo, eu não sabia o que fazer. Os meus amigos falaram que eu estava louco, eu tinha um bom emprego, eu trabalhava 20 horas por semana apenas e tinha um bom salário. E as 20 horas ainda eram flexíveis, eu podia fazer do jeito que eu quisesse. Podia trabalhar 20 horas em 2 dias e ficar com 5 dias livres. Ou do jeito que eu quisesse. E minha esposa tinha um salário melhor do que o meu, proporcionalmente, e trabalhava 2 horas por semana. Ela tinha umas 6 horas de trabalho, 8 horas de trabalho por semana, porque ela era regente do coral da 3M. Eu era coordenador de curso numa faculdade. Só que para dar as 2 horas de regência, ela gastava umas 6 preparando. Então, ela trabalhava em torno de 8 horas e ganhava metade do que eu. Os 2 salários somados davam um conforto financeiro para a gente muito grande. E ainda eu aplicava em bolsa de valores, tinha um retorno muito bom. E também tinha búfalos engordando numa fazenda, estava assim, bem confortável. Aí eu entendi que Deus queria a nossa mudança. Só que eu entendi isso há 8 anos atrás, dessa data, quando eu tinha saído do Banco do Brasil, onde eu tinha um salário também muito fabuloso, e um cargo muito bom, era auditor do banco, só que trabalhava demais, trabalhava 12, 13 horas por dia. Eu entendi que deveria sair do banco em função dessa carga horária. E eu vejo assim a misericórdia de Deus, como Ele vai nos revelando coisas passo a passo, conforme a gente pode aguentar, né? Naquela época eu saí em função da carga horária. E também não sabia o que fazer. Então eu vou contar para os irmãos primeiro a saída do banco. Quando eu saí do banco, decidi sair do banco, logo veio o plano de demissão voluntária, dando o dobro do fundo de garantia para quem saísse. Eu já estava com a expectativa de sair, aquilo veio como sopa no mel. E foi uma beleza, né? E saí já com a ideia de ir para o campo, mas eu tinha outra expectativa de campo. Eu queria uma fazenda, com 100 alqueires, etc. Eu tinha outra noção. Eu queria um empreendimento no campo, não o que fazemos hoje. Bom, quando eu saí do banco, eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu sei que é a Tua vontade que eu reduza a minha carga horária, porque eu não trabalhava de sábado, sempre respeitaram o sábado e a sexta-noite, e eu me sentia na obrigação de apagar a luz todo dia, entendeu? Então eu trabalhava mais durante a semana para mostrar que eu não ia ao sábado, não era por ociosidade, é porque eu tinha um princípio. E com isso fiz muita auditoria no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Gramado, Viamão, terra boa. Umas 5 cidades eu fiz no Rio Grande do Sul, bem antes de sair. E sua terra, Porto Alegre, eu não cheguei, nunca fiz auditoria lá, mas Viamão é do lado, encostado. E aí eu combinei o seguinte com Deus, que eu não ia procurar emprego, que a primeira oferta de emprego que aparecesse eu aceitaria, que eu saberia que estava vindo de Deus. Eu falei, pode ser até professor em escola primária, não que isso seja degradante de forma alguma, mas é que o salário de professor de escola primária é ó. Então, eu estava disposto, eu falei, o primeiro pedido, a primeira oferta de emprego que tiver, eu aceito. E eu fiquei exatamente 30 dias sem trabalhar. Imagina só, um país com 16 milhões de desempregados, e você acreditar que o seu Deus é poderoso a ponto de lhe mandar alguém para lhe oferecer um emprego. E depois de 30 dias de desempregado, foi exatamente um mês de férias, olha que bacana. Eu viajei para Brasília, sentei do lado de uma deputada federal, no avião, e terminei a viagem empregado. Diretor executivo do Instituto de Pesquisa. Coisa chique, ganhando o mesmo que eu ganhava no banco. Sabe quantas horas por semana? 30, ela queria 40, eu 20, 40, 20. Esse que foi o impasse, aí fechamos em 30 horas por semana, só que agora eu tinha carro com motorista, tive acesso a um monte de pessoas ilustres, né? Conheci até o Rockefeller, o famoso Rockefeller dos Estados Unidos, Covas, alguns outros políticos aí, secretário de Estado, etc., de secretário da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, ministro. Bom, foi um emprego que me abriu um monte de contatos e um salário bom e uma carga horária reduzida.
Aí trabalhei 2 anos e meio nesse trabalho, aí fiz uma reestruturação desse instituto e extingui o meu cargo, porque eu achei que meu cargo não tinha necessidade de ter ali. Aí extingui meu cargo, apresentei o trabalho para o conselho, e tinha uma das pessoas mais importantes desse conselho, era o Ney Bittencourt, ex-dono porque ele morreu, o dono da Agroceres, uma das maiores empresas do Brasil na área de sementes e etc., agrícola. E ele falou assim: Carnassale, eu estou entendendo direito? Você está extinguindo o seu cargo? Eu falei: doutor, eu estou extinguindo meu cargo porque ele não é necessário. Você poderia nos dar licença? Aquele jeito dele, né? E pediu que eu saísse da sala. Aí eles, no conselho lá, conversaram, me chamaram de volta. Aí ele falou: olha, nós aceitamos o seu trabalho, parabenizou pelo trabalho, tal. Só que nós queremos recontratá-lo como consultor. Aí me contrataram como consultor pelo mesmo valor que eu estava ganhando antes. Você vê, que bênção. Eu não estava preocupado de perder meu emprego. Eu falei, aquilo ali era um tiro no pé, eu estava perdendo meu emprego. Eu estava dizendo assim: gente, esse instituto não precisa de mim, não precisa do meu cargo. E eles aceitaram e me contrataram como consultor. Fiquei mais 2 anos e meio como consultor, agora com menos atribuições. Então você vê como Deus atende a gente. Bom, aí mudou, o Ney Bittencourt faleceu, né, foi assassinado, mudou a presidência, aí não aceitaram mais a minha carga horária de 30 horas por semana, eu também saí. E as coisas continuaram. Bom, agora vamos na saída de Hortolândia. Eu procurando um sítio, uma fazenda para morar, queria vender a minha casa e comprar a fazenda. A venda da casa nunca acontecia, como não aconteceu até hoje, para procurar um sítio. Aí eu entendi, lendo o Espírito de Profecia, que Deus não quer que a gente tenha grande fazenda. Ele quer que a gente tenha um pequeno pedaço de terra, onde a gente possa cultivar o nosso alimento. Um pequeno pedaço de terra. Eu queria uma fazenda de 150 alqueires, e eu ia me meter numa confusão para administrar tudo aquilo, ia tomar meu tempo de novo, ter empregados, e empregado é uma fonte de problemas, e complicado. Aí eu entendi que Deus queria um pequeno pedaço de terra. Aí combinamos que íamos mudar para o primeiro sítio que aparecesse, dentro das condições que a gente tinha pedido a Deus. E logo em seguida, você vê como Deus é bom, né? Logo em seguida, nós fomos em muitos lugares, irmão, muitos lugares. Feriado, fim de semana, tudo a gente gastava procurando sítio. Nada dava certo. Alguns que eu tentei comprar, na hora de fechar, o dono desistiu, o herdeiro não quis assinar, o documento não estava bom. Uns 3, 4 que a gente tentou comprar, não deu. Aí apareceu o que a gente está morando hoje. A minha filha me ligou, dizendo que tinha uma pessoa que ofereceu, foi lá, era tudo que a gente queria. E sabe que critérios que a gente pediu para Deus, se Ele se agradasse em nos dar? Um sítio que fosse, no máximo, a 2 horas de Campinas, fica a 1h40. Que fosse no alto, tem 1.300 metros de altitude. Que tivesse terra boa, excelente. Que fosse cercado, tivesse água, tem 2 nascentes, 2 riachinhos e 2 lagos. Que tivesse cachoeira. Quando nós fomos, não tinha cachoeira, mas foi o único detalhe que a gente não tinha. Tivesse internet, que tivesse luz elétrica, nós não pedimos, mas que tivesse internet era importante. Bons vizinhos, que fosse fim de linha, que ficasse entre 10 e 15 quilômetros da cidade, tá? 12. Que tivesse um lugar onde não tem nenhum adventista, tivesse pouca presença adventista, tem 0. E que mais? Que a documentação tivesse em ordem. E eu também não queria vizinho barulhento, pagodeiro. Já pensou você morar num sítio que do lado o cara aluga para festa, ninguém dorme. E que tivesse casa construída. Eu não queria construir casa, porque isso é uma fonte de consome muita paciência da gente. Gente, quando nós fomos para lá, era tudo que a gente tinha pedido para Deus. Só as cachoeiras, a cachoeira que não tinha. A cachoeira é um luxo, né, gente? Pensa bem. Você quer uma cachoeira? Aí Deus tinha dado tudo o que a gente pediu. E ainda eu não tinha vindo da casa. Como comprar o sítio? Aí o dono do sítio parcelou em 25 vezes sem juros. Sem juros. Presente de Deus. Só a casa valia o preço do que ele estava pedindo. Só a casa. O sítio veio de brinde.
E de 15 dias depois que a gente estava no sítio, nós descobrimos que tinha uma cachoeira. Amém? Olha, a graça do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu até me emociono dizer isso, irmãos, porque a gente não merece. A gente não merece as bênçãos de Deus. Ele é muito misericordioso. É tão bondoso que a gente não tem ideia de como é Deus. Deus nos deu uma cachoeira que não tem a menor importância na nossa vida. Se você pensar bem, que importância tem? Mas Deus deu de presente para a gente. E 3 meses depois nós descobrimos a segunda cachoeira, que é linda, é de cinema. Porque ela está num lugar meio difícil de chegar e os donos, como não gostavam de andar pelo mato, não sabiam das cachoeiras. Nos deu um sítio não com uma, mas com 2 cachoeiras. E aquele sítio tem sido uma bênção. Nós temos recebido várias pessoas ali que têm se convertido ali. Deus tem operado maravilha na nossa família e nas pessoas que têm ido lá. Por isso, irmãos, eu faço um desafio para vocês. Confiem nas promessas de Deus. Confiem, não tenham medo com dívidas. Vou abordar um assunto que eu não gosto de falar, mas, irmãos, dívidas é um troço muito complicado. É um assunto muito crítico. Cumprir cada compromisso, a menos que sejais prostrado pela enfermidade. Se você estiver doente, então você está liberado para dever, se estiver doente. Privai-vos da comida e do sono, de preferência a ser culpado de reter de outros aquilo que lhes é devido. Testemunho Seleto, 2º volume, página 47. Ou seja, se você come e dorme, você não pode dever para ninguém. Entenderam a gravidade desse assunto aqui? Não pode dever. Sabe como é que faz para não dever? Sabe? Não faz dívida. Vive com o que tem. Aquele negócio, não, quem não faz dívida nunca tem. Não faça dívida. Quem faz dívida fica escravo do outro. Por isso, meu irmão, jogue fora o seu cartão de crédito, o seu talão de cheque especial, pique os crediários, não faça dívida. Você já viu alguém morrer de vontade? Ai, coitadinho, morreu, estava com uma vontade de comprar um carro novo, não conseguiu, morreu. Não tem. Mas de dívida muita gente morre. Morre assassinado, morre com suicídio, morre de desgosto, de preocupação, fica doente. Deus quer livrar a gente de dívida. Não faça dívida. É uma tragédia. O nosso país copiou o modelo americano, que é de fazer dívida. Satanás faz você fazer dívida, depois ele te põe numa esteira e fica aumentando o volume. E você tem que trabalhar 2, 3 turnos para pagar, achando que vai crescer, vai evoluir. Está fazendo para quê, gente? Deus quer a tua salvação. Para com isso, por favor. Você tem dívida, pague e não faça outra. Carnezinho, que coisa. E você vai ver os preços hoje assim, lá não fala mais o preço, fala 12 de tanto. Se cabe a prestação no bolso, o cara compra. Entendeu? Aí amanhã perde emprego e fica desesperado. Só tem uma dívida que Deus permite, só uma dívida. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. A única dívida que Deus permite é de amar uns aos outros. Por quê? Por que é a única dívida que Deus permite? Porque é impagável. Quanto custa a tua mãe ter cuidado de você, levantado à noite, te limpado e te trocado e te amamentado e te educado? Não tem preço. Entendeu? Quanto custa isso aí? Não tem preço. Então a única dívida que a gente pode ter é a dívida de amor, porque ela é impagável. Qual o preço do amor de Cristo por nós? É impagável. É a única dívida que Deus permite. Então, irmãos, pense bem, quando você for fazer um crediário, pode falar. E fazer dívida para outro. Eu não, como? Vender para criar dívida a outro. Eu acredito que é a mesma coisa. Eu vou vender meu produto financiado. Eu acredito que é a mesma coisa. Eu acredito que é a mesma coisa. Que se você não pode comprar, é como vender, você não bebe, vai vender bebida, você não pode fazer dívida, você vai criar dívida para outro. Eu acredito que é a mesma coisa. Agora, irmãos, é diferente, pensa bem, é diferente dívida de investimento. Se você compra um terreno parcelado, esse terreno, cada dia que passa, ele aumenta o valor. Se você for vender esse terreno, você recupera o que gastou e ainda ganha. É diferente de comprar uma geladeira parcelada. Você tirou da loja, ela vale metade. Comprar um carro parcelado, você tirou da loja, caiu 20%.
Bens de consumo é dívida. Agora, investimento é outra coisa. Entendeu? Então você tem que ver a diferença entre uma coisa e outra.